Mas, irmãos, nós vamos começar hoje a lição sobre o inferno, a realidade bíblica do inferno. E aí, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, porque nós temos o versículo escrito aqui na nossa lição, e aí nós vamos ler Mateus 25, 41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Eu não sei se você já prestou atenção, mas existem muitas religiões que têm negado a existência do inferno. Algumas negam até que a alma ela é eterna, né? Uma das religiões que mais tem crescido, que é o Adventismo, né? Uma seita, nós classificamos como seita, ela diz que a alma ela será aniquilada, então não mais existirá, então não existe inferno. É uma linguagem figurada que Jesus está dizendo, mas na realidade o inferno não existe. Irmãos, o Senhor Jesus, ele gastou muito tempo do seu ministério, ou muitas das suas palestras e pregações, falando sobre a realidade do inferno. O inferno é real. E aí eu já fiz essa pergunta aos irmãos, eu não sei se alguém vai lembrar, mas você sabe onde fica o inferno? Alguém pode me dar o endereço do inferno? Isso, a irmã lembrou, né? No final da vida de alguém que não reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Essa é a localização do inferno. A gente tem a certeza, segundo o que a palavra de Deus diz, que todos aqueles que não aceitarem o Senhor Jesus Cristo, que não acreditarem no sacrifício que Ele fez, todos eles irão para o inferno. E a leitura base da nossa lição, e aí você pode agora abrir a sua Bíblia, está em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 41 até o versículo 46. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês me deram de comer, não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso na prisão, não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos do Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, irmãos, com esta leitura que nós fizemos, é certo, né, que existe dois destinos firmados ou colocados um será o céu. Quem é que vai para o céu? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Não é aqueles que fazem boas coisas, não é os que são bonitos, não são os que são feios, não são os ricos, não são os pobres, não é uma classe, mas é todos aqueles que creem em Jesus. E quem vai para o inferno são todos aqueles que não creem em Jesus, né? Que não acreditam no Senhor Jesus Cristo. E eu não sei qual é a ideia que você tem, né? Pode ser que alguém entre nós diga assim: pastor, eu não sei se existe mesmo inferno, eu ainda tenho dúvida. Onde é o inferno? É no meio da terra? É um outro planeta? A ideia do Antigo Testamento, não sei se os irmãos já notaram na leitura de vocês, é que ele era localizado como se fosse no centro da terra.
tudo quando se fazia referência ao inferno, ele dizia de baixo. Quando alguém queria dizer que alguém ia sair do inferno, né, ou da sepultura, dizia que saía de cima, de baixo para cima. Essa era a ideia, né? Nós temos a ideia, porque não só uma ideia, mas o que a Bíblia nos ensina, é que existe o seio de Abraão e existe o Hades, né? E aí a gente vê uma grande divisão na história que Jesus conta. Um fica ao lado do outro, né? E o que separa os dois? Um grande abismo. Também nós reconhecemos que quando Jesus morre, ressuscita e vai ao céu, ele leva aqueles que estavam cativos, né? Aqueles que estavam no seio de Abraão, para o céu. E ali eles saem de onde eles estavam e estão no céu com o Senhor. E o Hades, né, ele continua ali, né, o lugar de desolação, o inferno, ele continua ali. A Bíblia também diz que um dia este local onde está todos aqueles que não creram no Senhor Jesus, vai ser também colocado em outro. Onde é? No lago de fogo, né, que não foi preparado para os homens, mas que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Mas por conta de eles virarem a costa para o Senhor nosso Deus, eles também terão o mesmo destino. Irmãos, eu gostaria de trazer isso a vocês, esta lição sobre o inferno, porque muitas pessoas que nós conhecemos, elas estão ladeira abaixo para o inferno. E pode ser que você não esteja fazendo absolutamente nada para trazer esta pessoa à luz, né? Não está fazendo nada para trazer esta pessoa ao céu. Absolutamente nada. Às vezes nós não estamos falando sobre esta realidade para eles. Às vezes nós não estamos dando bom testemunho para eles, para que eles possam reconhecer Jesus através do nosso testemunho. Às vezes nós não estamos nem orando pela salvação deles. E nós precisamos, que conhecemos esta realidade, que nós sabemos que isso é real, nós precisamos, com todas as armas que nós temos disponíveis, começar a mostrar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que se eles não aceitarem o Senhor Jesus Cristo, eles irão para o inferno. Eu sei que se você começar a conversa desse jeito, pode ser que não vá dar muito certo essa conversa, né? Você chegar e dizer assim, olha, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Nós sabemos que isso é uma realidade, mas você também deve ter a percepção de como chegar em cada ocasião. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo, né? Em cada ocasião, ele chegava com uma parábola, com uma história que era conhecida daquele povo, que eles conseguiam entender a lição que o Senhor estava dando, né? Alguns conseguiam entender. E a gente precisa fazer também do mesmo jeito. Às vezes nós precisamos ser duros, às vezes nós precisamos falar para alguém que já ouviu tantas vezes, aí você precisa ser duro. Como o Senhor foi duro muitas vezes, né? Quantas vezes o Senhor chegou para os fariseus e disse, raça de víboras? Quantas vezes? Muitas vezes. Então, para algumas ocasiões, nós precisamos ser duros. Você pode conhecer alguém que até já viveu no meio cristão e que se afastou e que é um desordeiro, e aí você precisa, né, com veemência, mostrar a ele que aquilo que ele está fazendo é errado. Mas, irmãos, eu quero trazer, né, nesta semana, nesta primeira semana, que você tenha certeza disso, que você compreenda, porque às vezes nós não estamos compreendendo a seriedade do inferno. Você já pensou você ficar sem os seus filhos? Nós sabemos que nós não teremos este vínculo que nós temos aqui, mas hoje você tem um vínculo com o seu filho, hoje você tem um vínculo com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais. Você já pensou em esta outra pessoa passar a eternidade dela afastada do Senhor? Não estou nem dizendo afastada de você, né? Mas afastada do Senhor em sofrimento eterno. Irmãos, isso é muito sério. Por isso que nós devemos
a tempo e fora de tempo, tentar abrir os olhos dessas pessoas. Paulo nos deixa um exemplo muito grande de alguém que, em toda e qualquer ocasião, usou aquilo que Deus tinha lhe dado, que era, se você consegue observar os escritos de Paulo, Deus deu um dom excelente a ele, né? Era um verdadeiro mestre, um verdadeiro professor. Em todas as ocasiões, o evangelista, que ele tinha a oportunidade de falar do Evangelho do Senhor, ele fazia. Diante de poucas pessoas, como ele fez com Lídia, né? Somente Lídia ali, ela ouve o Evangelho, né? Ontem eu falei sobre isso. Na cidade de Filipos, é a primeira convertida na Europa, e dali começa a igreja dos filipenses. Como também para muitas pessoas, quando ele está já próximo a morrer, ele vai à frente de uma comissão, né, que julgaria a sua causa, e ali ele também fala do amor do Senhor. Ele fala por que ele estava sendo acusado, por que ele estava sendo preso e por que estavam condenando à morte. Então, nós devemos também aproveitar as oportunidades. Nós devemos aproveitar as oportunidades também dentro do nosso lar. Existem lares que nem todos são crentes e a gente você precisa testemunhar do Senhor Jesus Cristo aos seus parentes para que eles possam observar o que a palavra de Deus ensina. E aí nós vamos ler aqui o primeiro parágrafo do ponto 1, introdução, que diz assim: na lição deste domingo, estudaremos a respeito do inferno. Muitos evitam falar sobre este tema, entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. Então, não é porque nós não vamos falar que ele deixa de existir. Aí eu já trabalhei algumas vezes com os irmãos. Não é porque a gente não quer que alguma coisa seja real que ela vai deixar. Por exemplo, o ateu. O ateu diz assim: não existe Deus. Não acredito em Deus. Deus vai parar de existir para ele? Não. Nosso Deus não parou de existir nem para os outros e nem para ele. Um dia ele vai responder pelas suas atitudes, por não acreditar que existe um Deus. E a Bíblia fala na relação do que tudo que foi criado por Deus mostra que Deus existe, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Semana passada eu assisti um debate entre um cristão e um ateu, e aí o ateu estava pesquisando, né, na sua mente uma frase de algum outro ateu bem conhecido, e aí ele procurando, ele disse: meu Deus, eu não consigo achar. Aí o cara disse: não, tu não acredita em Deus, e tu está dizendo, meu Deus, disse: não, é uma figura de linguagem, porque as pessoas falam, mas eu não acredito na existência de Deus. Irmãos, todos nós, já quando temos a oportunidade, toda criança que tem a oportunidade já de raciocinar, ela já sabe, ela já vai entendendo que existe um ser superior. Que essas coisas que nós temos, né? Hoje nós, pela manhã, um dos 2 grandes luzeiros resplandeceu no nosso horizonte. Isso não pode ter sido obra do acaso. Você acredita que algo por acaso daria certo? Não, irmãos, existe alguém que sustenta, um ser que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas. E que este Deus se manifestou a nós. Se manifestou, como a Bíblia fala, em algum tempo, em visões, em sonhos, mas hoje é através do seu Filho e o escrito que ele deixou. Através disso. Esta é a revelação. E aí a gente só precisa, né, pegar a revelação que ele deixou e acreditar com todas as nossas forças nisso, né? E a gente falou sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Ontem nós falamos na congregação que está embasado na prática da palavra do Senhor. Nós devemos ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, acreditando que ela pode nos mudar.
Um dia todos vão experimentar a morte, independentemente da classe social a quem pertençam, religião ou títulos. E sabemos que depois da morte segue-se o juízo, céu ou inferno. Então, o que a Bíblia fala sobre a morte? A gente vê a sentença que Deus dá ao homem e à mulher depois do pecado, é que todos, nós ainda tínhamos mais, tem 5 minutos ainda na matéria primeira, né? Mas vamos lá. Todos vão experimentar a morte. A Bíblia diz que todos pecaram, né? E por isso, né, o destino, a consequência é a morte, né? Quando Adão peca, e aí você vê que Adão não foi criado para que morresse, e aí quando ele peca, houve a consequência do seu pecado, era esta morte, né? Não somente a morte física, quanto também a morte espiritual. Mas nós estamos falando agora da morte física, né? Todos vão morrer. Todos vão morrer. A gente tem algumas exceções. Quem foram que não morreram? Elias e Enoque. E aí a gente tem um tema também difícil, um assunto difícil. A Bíblia diz que lá no céu não tem nem carne e nem sangue, não é isso? Não pode herdar o reino do céu, nem carne nem sangue. E como é que esses homens estão lá? É um bom debate, né? Um bom assunto. Né? Alguns vão defender que eles estão já glorificados lá. Outros vão dizer, não, quando eles saíram da atmosfera, eles morreram e aí eles estiveram lá. Eu acredito que não seja, que eles não passaram pela morte, né? Porque senão o Senhor não estaria dizendo que ele levou para si. Né? Então seria uma morte como qualquer de outra pessoa. Eu acredito que aquilo que vai acontecer conosco daqui a alguns dias, né, espero eu que seja daqui a alguns dias, logo, rápido, o arrebatamento da igreja, aquilo que aconteceu antes é para a gente lembrar, é para a gente dizer, olha, já aconteceu. Aquilo que o Senhor disse que fará conosco é uma realidade que já houve. Ele já levou Enoque, ele já arrebatou Enoque, ele já arrebatou Elias. E aí nós estamos esperando o nosso arrebatamento, a nossa ida ao céu. Quando a gente pensa na nossa ida, o que a Bíblia diz? Nós seremos transformados e iremos ao céu. Eu penso né, que essa seja a melhor maneira de interpretar a ida desses dois homens, né? E possivelmente outros foram, que a Bíblia não diz, né? Que andaram com o Senhor e o Senhor levou para si. Mas todo homem irá morrer, né? Vamos colocar assim, aqueles que não forem arrebatados, né, no dia do Senhor. Todos eles vão morrer. E esta é uma realidade. Esta é uma realidade. E aí a Bíblia também traça a realidade que depois da morte, o que é? Qual é o segmento? O juízo. Depois da morte é o juízo. Não existe na palavra do Senhor, nos 66 livros que nós temos, nenhum escrito, nenhum único versículo dizendo que depois da morte você pode fazer alguma coisa para você mudar o seu destino eterno. Os católicos pensam assim, embasados em algum livro, né, que nós não temos na nossa Bíblia, que eles têm na dele, né, nas deles. Livros que nós consideramos não canônicos, né, não inspirados por Deus, que existem alguns erros doutrinários, e um dos erros doutrinários é esse, de que depois que você morre, se você não foi tão ruim, né, eles vão dizer, olha, se você cometeu um pecado capital, então não tem purgatório para você. Mas se você não foi tão ruim, se você viveu assim mais ou menos, então lá você vai poder purgar os seus pecados, você vai poder ter um tempo em que você vai estar sofrendo um pouco a punição, mas logo depois você poderá ir ao céu. E aí você vê
a missa do sétimo dia, a missa de 1 ano, a missa de 2 anos, né? Que também traz a alusão de que você também pode ajudar com as suas intercessões alguém que está no purgatório e para o céu. E nós também não encontramos isso na palavra do Senhor. Nós entendemos que enquanto você é vivo, você tem a oportunidade de aceitar o Senhor ou rejeitar o Senhor. Por isso que nós devemos sempre informar as outras pessoas que a decisão delas que contará é enquanto estiver vivo. E por a gente não saber quando será a morte, é por isso que nós devemos nos apressar. Será que você está orando por um filho, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, e você está muito apático, sem fazer muita coisa? Irmãos, ele pode morrer hoje. Pode ter morrido e você não sabe. Por isso, nós devemos apressadamente orar por ele, pregar a ele, mostrar esta realidade, testemunhar que somos verdadeiros cristãos, para tentar de todas as formas possíveis fazer com que essa pessoa reconheça Jesus como seu Salvador.